O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um dos seus mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na medida que nós vamos fazendo essa caminhada nossa quaresmal, como eu falei ali no ato penitencial, onde Deus nos convida a fazermos uma revisão de vida, Deus está convidando toda a Igreja Católica a fazer uma revisão de vida. Nós que estamos no caminho. E aí nós precisamos ver se realmente o caminho que nós estamos fazendo está em concordância ao que Deus nos ensinou. Então, de um modo geral, é isso que Deus está pedindo. Por isso que nós, como eu tenho falado, estamos com as cinzas sobre as nossas cabeças e batendo no peito e dizendo: piedade, piedade de mim, Senhor, porque eu até estou tentando, mas tenho falhado nisso e tenho falhado naquilo. Me ajuda, por favor. Venha em meu socorro. Hoje, de uma maneira especial, Jesus está nos levando para que a igreja, através do seu magistério, porque o magistério é aquele que ensina, então, através daqueles que ensinam, também faça uma revisão de vida. O magistério é constituído pelo Papa, os bispos e os bispos. E é preciso haver uma comunhão, entre o Papa e os bispos, os sucessores dos apóstolos, e o sucessor de Pedro, que é o Papa. É preciso haver uma unidade, mas essa unidade, ela parte daquilo que Jesus ensinou e deixou na sua igreja. E é preciso ter essa unidade no ensinamento. Porque Jesus está dizendo o seguinte, que aquilo que ele ensinou não vai mudar. Não tem como mudar. Primeiro, nós precisamos ter em mente que o que Deus fala e o que Ele fala não muda. Se Ele diz céu, é céu, não vai mudar. Se Ele diz homem, homem, não vai mudar. Por isso Ele constitui os mandamentos como meio de nós olharmos os mandamentos para que nós não nos desviemos e nos dá os sacramentos como meio de santificação para nós. E aqueles que estão à frente, que são chamados por Deus e através da igreja ele recebe a autoridade de ensinar, tem que ensinar o certo, nunca o errado. Aí Jesus aqui diz, que aquele que ensinar qualquer coisa,
aí Jesus até exagera, né? Uma vírgula sequer do que ele ensinou e deixou para nós. E passar isso para os outros vai ser o menor no reino dos céus. Então, não é simplesmente que a pessoa vai ser o menorzinho lá, né? É que não vai se salvar por não ter ensinado o certo, o correto. Porque, por exemplo, se eu chego aqui e ensino a vocês o errado, vocês poderão até acreditar em mim, principalmente se vocês estiverem na ignorância. E vocês vão passar a fazer o que eu estou dizendo, e eu estou ensinando errado. E o que eu ensino, o que o magistério da igreja ensina, tem que ser salvação, não perdição. Por isso que todas as vezes quando o sacerdote proclama o evangelho na liturgia ou o diácono, termina dizendo palavra da salvação. É palavra que salva. Então, se é palavra que salva, veja a responsabilidade. Vocês não imaginam o medo que eu tenho de chegar aqui no púlpito e ensinar errado para vocês. É uma responsabilidade que pesa sobre as minhas costas. Porque se eu ensinar errado e vocês acreditarem no que eu estou ensinando, vocês vão se perder. O magistério foi constituído pela igreja, foi constituído por Jesus Cristo, melhor dizendo, para que pudesse levar a salvação aos povos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Aí Jesus passa esse encargo para Pedro e para os apóstolos, e depois, no decorrer do tempo, o Papa e os bispos. Eu sou um cooperador do bispo, eu como sacerdote. Então eu tenho que estar em comunhão com o meu bispo, o bispo de hoje. Em especial o Dom Vladimir, que agora é o nosso bispo. Eu tenho que estar em comunhão com ele. E o Dom Vladimir tem que estar em comunhão com tudo aquilo que a igreja sempre ensinou através do representante maior, que é o Papa. Nós não podemos estar fora daquilo que foi ensinado. É preciso ensinar sempre o certo. Mas eu já falei aqui para vocês, né? Se o bispo pede para eu falar e ensinar algo que não condiz com aquilo que é o depósito da nossa fé, que está no catecismo da igreja, e diante de tudo aquilo que foi ensinado, eu não posso ensinar. Eu só tenho que ensinar o que está correto, o que está de acordo, não o que está em desacordo. Porque isso vai sobrar para mim. Aí eu sempre lembro daquela passagem que está no livro de Ezequiel. Lá no capítulo 3, filho do homem, pega esse livro aí, come, rumina, e depois eu vou te enviar para um povo de cabeça dura, porque ainda tem isso, viu? O povo de cabeça dura, o povo que não quer saber, que não quer fazer o que é pedido. E os mandamentos, o ensinamento é para nossa salvação. Aí quando eu pronunciar o que você deve falar e você não fala, o povo vai perecer por sua culpa. Imagina isso. Imagina aquela pessoa, ela foi para o inferno porque eu ensinei errado. Que cobrança que Deus fará de mim um dia e daqueles que ensinam.
Aí ele diz, continuando, né? Mas se você ensinar o certo, o peso já não estará mais sobre você, mas estará sobre as pessoas que fecham o seu coração. Você vê que situação difícil que hoje nós nos encontramos na igreja de hoje, cada um falando uma coisa. Não é para ser assim. O que o bispo daquela diocese fala e daquela outra diocese, o que os dois falam tem que ser um ensinamento único. Não pode ser um falando o que quer ou o que pensa, partindo das ideias modernas de teólogos ateus, de filósofos ateus, e a partir dali vai se achando que as coisas mudaram e não mudaram, não, continua sempre. E quem é que se perde? As ovelhas. Porque às vezes é tão nítido que aquilo que esse bispo ou aquele bispo, esse padre ou aquele padre está falando, não está batendo com a doutrina da igreja. Não está batendo com o que os santos padres falaram. Não está batendo com o que Jesus falou e deixou como ensinamento para os apóstolos. Ou perderam a fé. Ou não acreditam mais em nada mesmo. E aí vai virando uma baderna. Será que realmente acredita em Deus que é Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra? Será que acredita mesmo em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor? Ou acha que Jesus Cristo é um grande revolucionário que apareceu em um determinado tempo lá em Israel? Não acredita que ele seja Deus? Será que não acredita mais na ressurreição? E na vida eterna? Será que acredita na vida eterna? Será que acredita no julgamento? Por que essa luta toda agora por um mundo novo aqui e não o mundo que Deus nos concede na eternidade? Porque Jesus veio do céu, voltou para o céu, ele morreu para que nós pudéssemos ir para o céu. E por que se fala tanto desse mundo, e não fala do mundo vindouro? E isso pesa. A mão de Deus está pesando. Como Nossa Senhora lá na aparição de Nossa Senhora em Salete, né? Segurando o braço de Jesus, porque nem ela está aguentando mais diante de tantas coisas erradas. Irmão, nós precisamos entender, a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Não existe outra igreja. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Foi isso que foi ensinado. Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Agora, não, tem outras igrejas. Todo mundo pode se salvar também por outras igrejas. Não foi isso que a igreja ensinou. Não foi isso que Nosso Senhor ensinou. Por isso aí todo mundo acha que agora pode estar em qualquer lugar. As religiões pagãs, elas precisam receber o ensinamento de nosso Senhor, o ensinamento certo, para que elas
possam largar os seus deuses e adorar o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. As religiões paganizadas, elas precisam acreditar que existe a Santíssima Trindade, um Deus só em 3 pessoas, e é a Ele, é a Trindade que nós devemos adorar, não é aos deuses que eles criaram. E eu não posso, na minha sã consciência de sacerdote do Altíssimo Senhor Deus, dizer aqui para vocês que nas outras religiões se chega à salvação. Não se chega à salvação pelas outras religiões. Se chega à salvação pela Igreja de Cristo. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é pela Igreja Católica. A Igreja Católica é a sociedade dos eleitos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não se pode ensinar o contrário disso. Porque aí entra, né? Se realmente todas as religiões nos levam à salvação, aí eu falo aquilo que eu estou dizendo para vocês, para que pregar o Evangelho? E isso está sendo ensinado, e as pessoas estão gostando disso, de saber que é possível, que você não precisa se converter à Igreja de Nosso Senhor. Onde você está, você fica, e lá você se salva. Não! A boa nova precisa chegar ao coração das pessoas, aonde quer que elas estejam. Aí vamos lembrar, né? Os apóstolos que deram sangue e deram a vida, indo lá para os gregos, para os coríntios, para a cidade de Corinto, para a cidade de Filipos, e lá pregando, anunciando em Roma, Roma pagã, que se tornou cristã, graças a Pedro e Paulo. Eles não chegaram lá e falaram para os romanos: fiquem aí, continue adorando a Vênus, continue adorando os seus deuses, que está tudo certinho. Não, eles chamaram os romanos à obediência à fé, e aí derramaram o sangue, e aí nós víamos os romanos pagãos se tornando em cristãos. E isso tem que ser ensinado. Mas vem um ensinamento errado, dizendo assim: não se preocupe, todos vão se salvar, aonde quer que você esteja. Quem sou eu para dizer que é só aquela pessoa de tal religião, ela tem que se converter? Uma vez eu fiquei assim, lamentando, né? Porque uma pessoa, ela me mandou um vídeo de um rapaz que nos primeiros anos meu de sacerdote, ele até me ajudava assim na missa, ajudava assim como coroinha. Aí depois eu saí dessa cidade e a pessoa me mandou um vídeo desse rapaz, que agora já é um homem, né? Ele falando que aí, essas religiões aí afro são... Quem somos nós para ficar oprimindo o povo? Que a igreja não vai oprimir, a igreja ensina, e cada um é livre para aderir ou não. Condenando a Igreja Católica e dizendo que está todo mundo certo, que não tem problema. Aquele rapazinho que servia no altar. Aí vai fazer história, aí a história ideológica, que começa a dizer que o catolicismo oprimiu os outros, impôs, e agora ele lá fazendo um vídeo
sentando pau na Igreja Católica e dizendo que as outras religiões, elas têm que seguir o rumo delas, porque a Igreja Católica oprimiu, a igreja dominante, as pessoas falam assim, né? A igreja dominante, aquela que domina, que não deixa as pessoas servirem a sua religião naturalista. O que eu posso fazer? Rezar. Rezar para que ele possa compreender. Agora, eu chegar aqui e dizer para vocês que está tudo bom e tudo está maravilhoso, não, eu não posso. Deus vai cobrar de mim um dia, quando eu passar dessa vida para outra, e eu não quero que Deus me cobre quando eu passar dessa vida para outra, não. Eu quero que Jesus diga: vinde bendito do meu Pai, porque você ensinou o correto. Não dizer afasta-te de mim, porque você ensinou o errado. E já pensou Deus, Jesus apontar e dizer: você está vendo aquela pessoa lá, se desviou por sua culpa, estava no caminho certo, você é culpado. Está vendo aquela pessoa dali, ela ia na missa e não vai mais porque você disse que não precisa ir na missa. Você está vendo aquela pessoa lá que não é casada na igreja, você disse que não tinha problema, que poderia viver assim. Você está vendo aquele rapaz lá que se perdeu também, que tinha uma tendência a amar, a gostar de outro homem, e você disse que ele podia sim, não tinha problema, que o importante é o amor. E aquela mulher também, que está com aquela outra, e você também disse que não teria problema, que tudo mudou agora, que agora houve uma compreensão. Você esqueceu que lá está escrito o que eu ensinei. Eu não vou aguentar, não. É Deus que me livre. Eu acho que antes de Jesus dar a sentença, eu já vou desmaiar. Antes de ele dar a sentença e dizer: ide para o fogo eterno, eu irei para o fogo eterno desmaiado. Deus me livre de uma coisa dessa. Aí, por causa de amizade com um, por causa de amizade com outro, porque você é meu amigo, você é minha amiga, por respeito humano. O sacerdote não pode ter respeito humano. O sacerdote, os bispos não podem ter respeito humano. Nós não podemos agradar fulano e cicrano para ficar numa boa. Porque Jesus não agradou ninguém. Mas por que Jesus não agradou? Porque ele veio para salvar. Aceitou, não aceitou, tudo bem. Vamos continuar sendo amigos. Mas agradar eu não posso. Porque a mão de Deus pesa sobre a minha cabeça. Se você não ensinar, olha, não é que Jesus está me ameaçando, né? Mas já é uma ameaça. Que confusão, meu Deus. Cada um fala uma coisa, aí eu volto a dizer: caros fiéis da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para que vocês não sejam confundidos, estudem. Estudem. Leiam a Sagrada Escritura. Estudem o catecismo. Vejam as encíclicas papais. Leiam. Guarda isso no coração, porque eu vou dizer para vocês, nós estamos ensinando vocês errado. Que duro eu ter que dizer isso. Você está pensando que eu estou falando isso com alegria? Eu estou falando isso com muita tristeza. Nós estamos ensinando vocês o caminho errado. Em vez de nós levarmos vocês para o céu, nós estamos levando vocês para o inferno, porque nós estamos ensinando errado. Vamos, sacerdotes do Altíssimo, me desculpe criar vergonha na cara, e vamos ensinar o correto. Jesus está dizendo que não podemos ensinar o errado.
Nós precisamos ensinar o correto, o certo. Como pode nós entrarmos nessa questão de ideologias que foram entrando nos seminários, professores que foram ensinando os seminaristas o erro, e agora esses seminaristas que aprenderam o errado, estão ensinando o errado, por culpa de quem ensinou, mas também culpa tua, seminarista, que se tornou sacerdote e que não se debruçou na doutrina, porque nós sabemos quando está se ensinando errado. E o povo se perdendo por falta de conhecimento, porque quem deveria ensinar está ensinando errado. Deus me livre de ensinar errado. E aqui eu peço encarecidamente a vocês, quando vocês verem que eu estou ensinando errado, me digam: Padre, o que o senhor falou não está conforme o Evangelho, não está conforme as Sagradas Escrituras, não está conforme a doutrina da igreja. Padre, de onde é que o senhor está tirando isso? Porque eu não quero prestar essa conta, não. Eu amo ser sacerdote. Amo. Que bom que Deus me chamou para ser padre. Mas às vezes, diante de tanta responsabilidade, eu digo assim: mas por que o Senhor me chamou? Poderia estar aí sentado como vocês, só ouvindo. Seria ótimo, mas essa responsabilidade todo dia, vim aqui às 6 horas da manhã, nessa missa das 6, para ter que ensinar e pedir a Deus a graça, purifica meus lábios e meu coração, para que possas proclamar dignamente o santo evangelho. Na hora que vocês estão cantando ou estão lendo aqui o aleluia, que eu chego aqui diante do altar e eu faço uma reverência ao altar, é isso que eu rezo: purifica, Senhor, meus lábios e o meu coração, para que eu possa proclamar dignamente o santo evangelho. Vocês estão aqui cantando a aclamação ao evangelho. Que responsabilidade quando eu saio dali, da cátedra, e venho aqui e pego esse microfone, e ai de mim se eu falar o contrário do que a igreja sempre ensinou. Ai de mim! Que responsabilidade! Repito, sou muito feliz como sacerdote. Graças a Deus que Deus me chamou para ser padre. Não sou digno de tamanha responsabilidade, mas eu poderia dizer: Senhor, por que tu me chamaste? Porque a responsabilidade é grande, meu Deus. E já pensou na hora que eu der o último suspiro e eu ir diante de Deus e Deus dizer para mim: você não ensinou o certo. Você não ensinou o que a tradição ensinou. Você não ensinou o que a Sagrada Escritura ensinou. Você ensinou errado. E já pensou Deus apontar e dizer assim: está vendo aquele povo que está ali penando no inferno? Está lá por sua culpa. Vai para lá você também. Você já pensou? Aqui a gente diz assim, né, na Canção Nova: vem para cá você também, né? Não é assim? Eu garanto que na hora que eu falei, vocês já pensaram nisso, porque está tão impregnado isso dentro de nós. E já pensou Jesus dizer: vai para lá, para o inferno você também, porque você não ensinou. Aquele filho que eu criei com muito amor, e eu queria que ele estivesse comigo hoje, ele não está comigo por sua culpa. Seu danado, seu hipócrita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.